Haja visto essa época obscura que a gente está vivendo de crise econômica, crise hídrica, crise energética, pandemias, greve de caminhoneiro, greve de sei lá mais o que, guerras regionais, eu separei 7 alimentos, 7 plantas para você ter na sua casa, plantar na sua casa em tempos de crise. Oi, meu nome é Rony, aqui nesse canal eu falo sobre agricultura natural, relação com a natureza, vida no campo. Se você estiver gostando do conteúdo desses vídeos, considere se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações bem aqui abaixo do vídeo. Existem algumas coisas em comuns entre todas essas plantas que eu vou trazer para vocês, tá? E essa lista foi feita baseado nisso. É a facilidade de plantio, a facilidade de colheita, a colheita muito farta, né? Quando você colhe, vem muito alimento, a quantidade de alimento, o potencial de prover sustância, de saciar a fome que esses alimentos têm, o potencial energético deles e a capacidade deles perdurarem ao longo do tempo, deles se conservarem tanto em si quanto em formas de conservação. Além disso, todas são culturas de plantio históricas, né, que já foram a base de algumas civilizações, de alguns povos, a base alimentar ou pelo menos os principais alimentos daquele povo. Então, por todos esses motivos, são alimentos que vale muito a pena a gente ter na nossa casa em tempos de crise, em tempos desafiantes, em tempos que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Todos eles juntos é fácil de cultivar e vai poder trazer para a gente um grande potencial energético de matar a fome e de nutrição também, que é muito importante. E o primeiro deles é o milho. O milho é um super alimento, você deve saber, você deve pelo menos conhecer um pouquinho da história do milho. Ele foi domesticado há cerca de 10 mil anos atrás. Era o principal alimento, era a base alimentar de grandes civilizações, como os astecas e os maias, era um alimento sagrado para esses povos e hoje em dia ele está espalhado por todos os continentes. É um alimento super versátil para fazer receitas, você pode usar o farinha, farelo, flocão, usar ele seco, usar ele hidratado, triturado, tirar amido do milho, fazer pipoca, fazer pratos salgados, pratos doces, fazer conservas, enfim, o potencial do uso do milho na cozinha é gigantesco. E ainda serve como ração para animais também, então dentro de consórcios com animais, você ainda consegue transformar o milho em proteína. O milho é uma grande fonte de carboidrato, uma grande fonte energética e é um alimento muito nutritivo também. É uma cultura que cresce muito rápido se plantada na época certa e você pode usar todo ele ainda e aproveitar esse potencial de nutrientes que ele tem para adubar o solo, tanto com a sua espiga, com o seu sabugo, com a sua casca, com o seu caule. Todo o milho pode voltar para a terra e junto da terra ele forma um adubo de excelente qualidade. Também é um alimento muito fácil de guardar, né, de estocar em garrafas, em potes de vidro. Ele se conserva muito bem quando seco ao longo do tempo e tanto para o consumo, tanto para a gente se alimentar dele, quanto para plantar de novo depois. Você pode preservar o milho por 1, 2, até 3 anos se você manter ele numa geladeira, num ambiente mais fresco, mais geladinho. Para plantar milhos de qualidade você encontra hoje em dia sementes crioulas na internet ou em feiras de sementes também, mas você também encontra até sementes crioulas em saquinhos de empresas comerciais que vendem sementes. Eu sempre dou preferência para sementes crioulas, mas em momentos de crise você também não tem mal nenhum em você plantar uma semente transgênica que vai prover alimento para a sua família em fartura, se é a única coisa que você tem. O segundo alimento, a segunda planta é o feijão. E ele está aqui por conta do seu grande valor proteico, né? É uma planta que tem uma quantidade de proteína exorbitante, muito grande, uma das que mais tem na natureza. Esse foi domesticado há cerca de 7 mil anos atrás, também há muito tempo, e não se sabe muito bem qual é a origem do feijão, dado que ele está espalhado pelo mundo inteiro. O mundo inteiro consome feijão, não só pelo fácil plantio, pelo fácil transporte, pelo fácil estocamento dele, mas também por ser um alimento muito nutritivo, não só muito proteico, mas ele também tem potencial nutritivo muito grande, ele tem muitos nutrientes com ele. Existe uma facilidade grande de plantar feijões em pequenos espaços, você pode plantar eles empilhados em vários vasinhos um em cima do outro, em garrafas PETs, uma sobre a outra. Você pode fazer um grande emaranhado de feijão com alturas diferentes. O feijão é uma planta muito versátil de se plantar também, e você ainda pode consumir ele de diversas formas, tanto as vagens também, alguns feijões é possível consumir as vagens, o que torna ainda mais nutritiva aquela planta, e fazer diversos usos na cozinha, diversas receitas, até receitas doces é possível fazer com feijão também, se é do seu gosto. Mas enfim, sopas, saladas, caldos. Além de ser uma delícia, além de ser a base dos nossos pratos no Brasil, da gente já ter um carinho por essa planta, da gente já ter uma afeição por ela, né? O feijão está na mesa de praticamente todo brasileiro diariamente, né? Então já é uma planta que a gente tem muita afinidade. E a facilidade do plantio, a facilidade da colheita ajuda muito a gente a ter mais esse acesso, ter mais esse contato com essa planta e poder consumir ele nesses tempos obscuros, né? Que sabe-se lá
o que vai acontecer. E o feijão, assim como o milho, também é muito fácil da gente armazenar em potes, em garrafas, para a gente consumir, para a gente plantar nos anos seguintes, na próxima safra. Então é uma planta extremamente rica nesse sentido e vale muito a pena a gente começar, pelo menos começar a produzir feijão em casa. Nem que seja um pouquinho de feijão, nem que seja num vasinho, 3, 4, 5 pezinhos para a gente tirar ali 300 gramas de feijão que seja, a gente cozinhar o nosso próprio feijão que a gente colheu, que a gente plantou. A terceira planta é a abóbora, e se você é um pouquinho entendido de agricultura, de agroecologia, você já deve ter entendido o porquê que essas 3 plantas são as primeiras plantas que eu listei aqui. A abóbora também é um alimento muito antigo, cerca de 9.000 anos, usado por muitas civilizações, olmecas, astecas, maias, incas, todas essas civilizações consumiam abóbora. Existem muitos tipos de abóbora diferentes, a gente pode consorciar abóbora com abóbora, plantando 2, 3, 4 tipos diferentes de abóbora no mesmo sistema se a gente quiser. É um alimento que provê muita saciedade, ele mata muita fome. E apesar de ser um alimento que a sua base é carboidrato, ele tem um menor índice glicêmico, né, menor índice de açúcar do que outros alimentos, como o milho, por exemplo. E além de ter um baixo índice glicêmico e saciar a fome, ele ainda tem uma série de outros nutrientes muito favoráveis para a nossa saúde. É um alimento que a gente consegue armazenar por muito tempo. Tem abóboras que têm a casca mais dura e podem ficar 1 até 2 anos no tempo, assim, né, dentro de casa, conservado em si mesmo, que a gente não precisa fazer nada, não precisa nem botar na geladeira, nada do tipo, botar sal, fermentar, não. Só a abóbora em si consegue durar até 2 anos se ela for muito bem plantada, né, com uma terra de qualidade e ela tiver aquela casca mais dura. Aquela casca é uma grande proteção para ela. Fora que a gente pode consumir todas as partes da abóbora. A gente pode consumir a casca, o miolo, a polpa, a semente, o caule, as gavinhas, né, chamada de cambuquira também, aquelas partes da abóbora que se enrolam. A flor da abóbora é uma delícia, tanto crua quanto cozida, frita, enfim, também é super versátil na cozinha, um alimento muito nutritivo que pode ser completamente devorado por nós no momento de muita fome. E se você ainda não entendeu por que eu botei essas 3 plantas em primeiro lugar, é porque elas podem ser plantadas juntas, elas podem ser consorciadas e elas são um consórcio incrível, extremamente potente, muito utilizado por muitos agricultores familiares. O consórcio dessas 3 plantas é comumente chamado de milpa, o consórcio milpa, que é milho, feijão e abóbora. E essas 3 plantas plantadas juntas, elas têm uma simbiose perfeita, promovendo um sistema regenerativo e de alta produtividade também. A abóbora nesse sistema tem a função de proteger o chão, proteger o solo das erosões, das chuvas, da incidência solar, deixando o ambiente mais fresco, mais úmido por baixo. E por fazer esse sombreamento, além de manter a umidade ali embaixo, ela tem a capacidade de suprimir o crescimento das ervas daninhas, aquelas ervas indesejadas que a gente não quer, que atrapalham as outras culturas ali. E isso também facilita o nosso trabalho de capina, né? A gente não precisa capinar, ficar capinando, já poupa mais um trabalho também. E o feijão inserido nesse ambiente, a principal função dele é extrair o nitrogênio do ar, o nitrogênio atmosférico, e fixar nas raízes com a ajuda de algumas bactérias que trabalham em simbiose com o feijão e fixam esse nitrogênio no solo e transportam o nitrogênio para as outras plantas. Então a abóbora e o milho vão se beneficiar desse nitrogênio também. O milho tem as raízes mais profundas, então ele se fixa no solo com mais rigidez, né? Ele fica mais forte ali. Ele permite que o feijão trepe em cima dele, para o feijão alcançar outros tamanhos, né, outros ares, né, mais exposição ao sol e poder se desenvolver melhor, crescer melhor. As folhas do milho sombreiam, ajudam a sombrear um pouco a região de baixo, fazendo a umidade ficar mais preservada ali embaixo também. Essas raízes do milho ajudam a estabilizar o solo, evitando erosão também, então é outra coisa muito boa. E no final das contas a gente ainda pode usar o milho para adubar o próprio solo, né? O milho dá uma biomassa, uma quantidade de biomassa muito grande, que a gente pode triturar ou picar ali em cima do solo para continuar alimentando aquele sistema e plantar novas coisas ali dentro. Então essas 3 plantas juntas faz muito sentido a gente plantar, a gente tem em casa, dá para pegar num pedaço pequeno, não precisa ser um espaço muito grande, até um pedaço de 2 metros por 2 metros, a gente consegue fazer esse sisteminha e plantar essas coisas e colocar outras culturas dentro ainda, um pé de fruta, qualquer coisa nesse sentido. Se você quiser entender melhor os fundamentos desses plantios, né, a forma de plantar, como você pode trazer mais qualidade para o solo, criar um solo verdadeiramente de alta qualidade para suas plantas se desenvolverem bem, você pode acessar meu curso, Os Princípios da Agrofloresta e da Agroecologia. Lá você vai aprender a criar uma terra verdadeiramente rica, de alta qualidade para suas plantas se desenvolverem,
com todo o passo a passo, utilizando cobertura de solo, utilizando madeira, a quantidade de umidade, como a gente pode criar um sistema realmente biodiverso para que tudo ali se beneficie, para que aquele sistema fique cada vez mais rico, cada vez mais complexo, cada vez mais biodiverso. O link está aqui na descrição, é só R$ 48,00, você tem acesso a todo esse conteúdo, são mais de 2 horas de conteúdo nessas aulas aí. A próxima planta é o repolho, também muito comum nas nossas hortas, nos nossos supermercados, uma planta muito fácil de cultivar, é uma planta extremamente tolerante a baixas temperaturas, né? Até com neve é possível reproduzir repolho, criar repolho com geadas, uma planta super tolerante a geadas. E também é uma planta que tolera climas mais quentes, isso é muito legal, né? Essa adaptatividade da planta, essa capacidade da planta crescer e se desenvolver em sistemas variados, porque a gente não sabe aonde a gente vai estar. E sementes de repolho é muito fácil a gente estocar, a gente guardar, a gente carregar com a gente para qualquer lugar. O repolho foi desenvolvido a partir de sementes silvestres lá no continente europeu e ele foi trazido em algum momento aqui para as Américas e de lá para cá muitos usos se fez com ele dentro da nossa cozinha. Também é uma planta extremamente versátil e ela está aqui porque ela não tem um grande potencial calórico, ela não tem uma capacidade de saciar nossa fome muito grande, mas ela é muito nutritiva e pela facilidade de plantio, de colheita, da rapidez, vale muito a pena, da colheita farta, né? Um repolho dá muito alimento. Ele está aqui por essa capacidade nutritiva, é um alimento extremamente nutritivo. A gente cozinha ele perde muito pouco dos nutrientes que ele tem. A gente pode usar ele fermentado, guardar por muitos anos em formato de chucrutes ou outros pratos fermentados. A gente pode guardar ele cortadinho, picadinho dentro de saco. A gente pode guardar ele em ambientes mais gelados assim do jeitinho que ele está mesmo. Fora da geladeira ele dura muito tempo também, em cima de uma bancada, de uma fruteira, ele fica ali semanas sem estragar. Então um prato de repolho, uma salada de repolho combinado com outras plantas vão garantir um potencial nutricional e de saciação de fome para a gente muito grande. Vale muito a pena a gente produzir repolho na nossa casa também. Também pensando em nutrientes e aferir sabor para os nossos pratos, tem o tomate. O tomate que foi desenvolvido, descoberto nas Américas, começou a se fazer uso mais ou menos há 700, 1000 anos atrás. Ele foi levado para a Europa, lá ele foi adotado pelos italianos, os italianos amaram essa fruta ou esse vegetal, se apaixonaram pelo tomate e provavelmente no momento de imigração aqui para o Brasil eles trouxeram os tomates e as sementes de tomate e o Brasil começou a conhecer, cultivar e consumir o tomate de forma cotidiana. O tomate é muito legal que a gente pode plantar em pequeníssimos espaços. O tomate ele pode produzir 1 quilo de tomate dentro de um vaso de planta. E não só em vasos podem ser plantados em sacos, em baldes, em pequenos espaços, em qualquer lugar. Ele não é uma trepadeira, mas é uma planta que vai se apoiando, se escorando nos lugares. Então você pode ir fazendo amarrações diversas para que o tomate ocupe o espaço aéreo, né, o espaço de cima, e deixe o espaço de baixo, o espaço do solo, mais próximo ao chão, para outras plantas se desenvolverem. Existem diversos tipos de tomate também, diversas espécies, a gente pode plantar desde os mais pequenininhos aos mais grandalhões e todos eles são fáceis de plantar, só exigem uma terra mais rica, um solo de mais qualidade. Alguns nem tanto assim, tá? Alguns como tomatinho cereja dão num solo pobre mesmo, são bem sem vergonha. E apesar do tomate estragar fácil, com uma certa facilidade, né? Algumas semanas só que ele dura depois que ele amadurece, às vezes nem isso, se o clima for muito quente, você pode conservar o tomate de diversas formas depois que você faz uso dele. Você pode fazer molhos, você pode fazer conservas, pode desidratar, você pode retirar as sementes dele para plantar depois, você também pode plantar de clone, de estaca, né? Tirar uma estaquinha ali do tomate e colocar na terra que ele forma raiz e começa a crescer uma nova planta. Então o tomate vale muito a pena, hoje em dia faz muito mais sentido, o custo é muito menor de você plantar tomate do que de você comprar tomate, o preço do tomate é caríssimo e plantar o tomate não é algo tão desafiante assim quando você faz em pequena escala, em pequenos espaços, pequenos vasos, pequenos baldes, no espaço disponível que você tem ali na sua terra. Só tem que ser uma área que bate muito sol, com muita incidência solar, porque essa planta é uma solanácea e gosta de muito sol. A próxima planta é a batata, também uma planta com alto teor energético, alto teor calórico, uma planta excelente para a gente matar a nossa fome. Em tempos de crise, essa planta já foi usada para segurar a onda, para matar a fome de muita gente, de muitos povos, principalmente nas grandes guerras que a gente teve recentemente, né? Primeira e Segunda Guerra. A batata foi um grande alimento muito utilizado, tanto por soldados quanto pela população que estava passando fome, que estava sofrendo com as condições da guerra. E é uma planta que começou nas Américas, ela era cultivada pelos Incas também, há cerca de 8 mil anos atrás, e ela foi levada para a Europa, e na Europa ela se disseminou de uma forma gigantesca, né? Ela virou uma grande planta na Europa, uma das principais
fontes de alimento para os europeus. Hoje em dia o maior produtor de batata que existe é a China, então ela atravessou o mundo, ela dominou o mundo, ela está em todos os lugares do mundo, justamente porque é muito fácil de plantar, prover muito alimento, prover muita saciedade, prover muita fartura. É uma planta incrível que pode ser plantada em qualquer lugar também, dentro de sacos, dentro de caixas, caixa de madeira, caixa de papelão, saco de farinha, saco de supermercado, no canteiro, na horta, no vaso, em qualquer lugar a batata pode ser plantada. Se a terra for fofinha, ela vai crescer de uma forma extraordinária. Existem diversos tipos de batata e eu dou preferência pela batata doce, porque a batata doce, ela, apesar de ter um crescimento um pouquinho mais lento, você planta ela muito fácil, aquela rama você joga na terra e você consegue reproduzir batata a partir dali de uma forma muito fácil. E qualquer apara, as pontas da batata, a casca da batata na terra cria raiz também, se enraiza e começa a reproduzir, começa a botar batata. Às vezes dentro da composteira a batata começa a se desenvolver, começa a criar batata ali dentro se você fica muito tempo sem mexer. Às vezes você tira um pedaço da casca e vê ela já enraizando, então o potencial de querer crescer, de desenvolvimento muito forte dessa planta. As batatas doce em si têm uma série de diversidades também, de cores, de sabores diferentes. Você pode ter cada uma delas na sua casa. Você pode plantar elas todas juntas sem problema nenhum, elas se misturam, se cruzam, enfim, fica um arco-íris lindo quando você colhe. E a batata doce tem uma diferença da batata inglesa e outras batatas mais comuns, que ela tem um potencial nutritivo maior. Ela é uma batata, tem o seu valor energético, né? Tem bastante carboidrato, mas ela também carrega uma quantidade de nutrientes muito grande, o que a batata inglesa não tem tanto assim. Também é uma planta que tem uma capacidade muito grande de durabilidade ao longo do tempo, né? Ela pode ficar ali até meses em cima de uma fruteira na sua cozinha, sem precisar fazer uso, até começar a se estragar, até começar a se decompor. E quando começa a estragar, você pode colocá-la na terra também, que ela vai rebrotar, vai reviver e vai dar novos brotos de batata. Então é uma cultura que vale muito, muito a pena ter em casa também. E a próxima cultura é a mandioca, que é muito similar à batata, né? No seu potencial energético, de calorias, de saciedade no corpo, de fonte de carboidrato. A mandioca, ou aipim, ou macaxeira, depende do lugar que você está, ela tem uma capacidade nutritiva muito baixinha, então é bom que ela seja combinada com esses outros alimentos. E é uma planta muito antiga, é uma planta nossa, da América do Sul, data ali de 9 mil anos atrás mais ou menos, quando se começou a fazer uso dessa planta, quando se reconhece o uso dela, ali nas proximidades da Amazônia. Então carrega o seu valor cultural também ao longo do tempo, provando que é uma planta que realmente faz sentido a gente plantar, que faz sentido a gente ter, que é muito boa para saciar a nossa fome, para nutrir a nossa necessidade de subsistência, né? de vida. O tempo de colheita dela é um pouco mais lento, mas a fartura que dá quando você colhe é uma quantidade, né, que vale muito a pena, que faz muito sentido esperar por esse tempo, porque em 9 meses depois que você tira a mandioca da terra, você não tira 1 quilo, você tira 2, 3, 4 quilos de mandioca, se a terra for muito bem preparada para receber aquele alimento. Ela é super fácil de replicar, você pega aquele galho de mandioca, consegue reproduzir dali outras 5, 6, 7, até 10 ramas, dependendo do tamanho da mandioca que você tirar. É só pegar os pedacinhos de maniva e enfiar na terra de novo. Ela ainda ajuda na descompactação do solo, porque ela cresce com muita força, ela cresce se expandindo pelo solo, né? Criando raízes realmente rústicas, fortes, poderosas no solo, ajudando a descompactar. Então os próximos plantios vão se beneficiar dessa ruptura que a mandioca faz. Claro que quanto mais fofa a terra e menor a necessidade de resistência da mandioca, maior ela vai ser, né? mais alimento ela vai dar. É uma planta que estraga rápido depois que você colhe, mas ela pode ser armazenada na terra durante muito tempo, ou descascada e armazenada na água durante um bom tempo. Se essa água estiver fora de uma geladeira, ela vai fermentar, e aí ela também tem uma capacidade de ser armazenada fermentada durante muitos e muitos e muitos anos. Existem uma infinidade de pratos, de comidas e bebidas de fermentação de mandioca, justamente por ela ter muito amido, né? Por ela ter muito açúcar dentro dela. Ela fermenta muito rápido e isso proporciona diversos pratos, diversos sabores na culinária também. E ela é muito versátil na cozinha, né? Você pode fazer mandioca cozida, ralada, você pode tirar um amido, fazer polvilho, fazer tapioca, fazer farinha de mandioca, enfim. Diversos usos a mandioca tem, diversas formas de conservação também, depois que você tira lá da terra e beneficia. Então é um alimento que também vale muito a pena, principalmente pensando nesse potencial energético calórico da mandioca. Bom, essas foram as 7 plantas e existem outras 2 que eu gostaria de trazer para vocês, embora elas não se enquadrem
nessa facilidade de plantio, de reprodução e tudo mais, essas características principais, elas são importantes da gente ter também. Uma é a banana, porque é uma fruta e não tem nenhuma fruta nessa lista, né? Não tem algo doce para adoçar a nossa boca. A banana é uma das frutas mais conhecidas do mundo, mais apreciadas do mundo também. Ela demora para crescer, ela demora para se desenvolver, pode demorar de 1 a 2 anos, dependendo da espécie de banana. Mas o grande barato da banana é que, além de dar muita fruta, né, de ser uma coisa muito farta, apesar do tempo que a gente espera, ela tem um potencial de nutrir o solo muito grande, porque ela armazena muita água dentro dela, e aquele tronco, aquele caule, né, que é um pseudocaule da bananeira, ele pode ser reintroduzido de volta na terra. Quando a gente colhe uma banana, a gente tira aquele caule e ele vai para a terra e ele aduba a terra com uma grande quantidade de biomassa. Então, em qualquer sistema que a gente faz, eu acho que a gente deveria ter banana, ter bananeira ali no meio para continuar autoalimentando aquele sistema, regenerando aquele sistema com mais biomassa, com mais vida, com mais biodiversidade, atraindo mais biodiversidade, justamente por conta da sua capacidade de reter umidade, de entregar umidade para o ambiente e de enriquecer o solo com todos os seus nutrientes, o mais conhecido deles, o potássio, né, que a gente também se beneficia quando come a banana. E uma outra planta, na verdade, são várias plantas que eu acho que a gente deveria pensar nisso também em tempos de crise, é ter um canteirinho ali na nossa casa com algumas ervas. Alecrim, tomilho, manjericão, salsinha, coentro. Essas ervas, elas são fáceis de colher, fáceis de plantar, ocupam pouco espaço e elas dão algumas coisas que, durante uma crise de fome, por exemplo, a gente consegue aproveitar melhor nutrientes que só elas conseguem dar. Além de poder fazer chás, infusões. Então, se a gente tiver algum desequilíbrio, alguma doença que provavelmente a gente vai ter se ficar muito tempo comendo as mesmas coisas, comendo só essas culturas, comendo só essas plantas, a gente fica 5, 10 anos comendo só isso. Seria muito importante a gente ter um canteiro de ervas para ter também esse suporte medicinal, esse suporte fitoterápico e até de sabor também, de saborização para os nossos alimentos, para os nossos pratos. Beleza? Isso é tudo. Eu agradeço por acompanhar até aqui. Se você quiser ajudar a desenvolver o canal, você pode se tornar membro também, clicando aqui embaixo, seja membro. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!